Essa noite, queridos, a paz do Senhor, amada igreja, que louvor maravilhoso. Eu quero falar desse amor que nós cantamos. Pode tomar assento, nós já lemos a leitura oficial, está lá em Lucas 15. Quero fazer a menção aqui do aniversariante da noite. Está aí o aniversariante da noite, estou vendo ele ali. Irmão Marcos, que Deus lhe abençoe. Fique de pé, irmão Marcos. Que Deus abençoe. Salva de palmas, né? Vamos aplaudir também, né? Aniversariante, obreiro da casa do Senhor. Deus continue lhe preservando. Eu só cometi na correria, eu separei o presente, fui atrás, embalei bonitinho, coloquei lá enquanto eu colocava o sapato agora e deixei em cima no meu quarto. Mas ainda hoje ou amanhã esse presente chega. Amados, hoje nós vamos falar de uma parábola que geralmente os preletores, eles colocam a trilogia dessa parábola, eles colocam emenda lá com o filho pródigo, da dracma e a parábola da ovelha perdida. Hoje nós vamos aprender de forma profunda essa parábola. Abra lá Lucas no capítulo 15, e nós já lemos, mas vamos deixar aqui registrado novamente, porque vai para o YouTube essa mensagem, e eu quero deixar registrado aqui. Lucas capítulo 15, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa, diga comigo, no deserto as 99 vai após a perdida, até que venha achá-la. Do jeito que você está, incline a sua cabeça. Maravilhoso Deus e Pai, eu te peço, Senhor, fala conosco através dessa parábola, fala conosco através da Tua palavra, que não seja meu intelecto, mas nós queremos ouvir a Tua voz. É a Tua voz que nos interessa, é a Tua palavra, Senhor, que muda nosso entendimento, nosso intelecto. Eu te peço, fala de forma profunda aos nossos corações. Amém. Queridos, você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu afastado? Em algum momento da vida, nós nos sentimos assim, afastado do rebanho, isolado. Talvez você que esteja me assistindo aí, muitas pessoas mandam: pastor, eu não consegui chegar por conta do engarrafamento. É difícil mesmo, quarta-feira, mas eu louvo a Deus que tem um bom número, tanto na internet online, assim, nos assistindo, e aqui presencialmente. Mas muitas das vezes nós nos sentimos assim, irmãos. Quem nunca? Às vezes, em meio à multidão, se sentiu isolado, se sentiu sozinho. E eu tenho uma pergunta para fazer. Quem, nesse cenário aí, você está vendo aí um cenário de deserto, você está vendo aí uma ovelha, você está vendo aí um pastor. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Por quê? Mais uma vez Jesus ele começa essa parábola usando os recursos que ele tem. Mais uma vez ele pega aquilo que ele tinha. Ele estava ali no deserto, ele usava deserto, olhava uma figueira, ele olhava um filho e falava: olha, isso aqui é a parábola do filho pródigo. Olhava para uma ovelha, olhava para o pastor e se comparava a esse pastor. Então eu quero trazer aqui de forma bem clara, bem rápida, às vezes a questão do deserto na nossa vida, a questão de ovelha que nós somos, e a questão também pastoral. E aqui é interessante que o contexto dessa parábola é onde tinha pecadores. A Bíblia traz uma informação extra que tinha publicanos, tinha fariseu nesse contexto. Logo no início da leitura nós vimos, e há um questionamento. Qual é o questionamento? Está aí: este Jesus, ele recebe e ele está envolvido e ele come com pecadores. Amados, nós temos aqui os fariseus. Nós temos os fariseus da época de Jesus, mas nós temos os fariseus da nossa época. Igrejas que têm o manto de fariseu. Por quê, pastor? Porque existem dois tipos de teologia. A teologia do fariseu, ela sempre vai ser uma teologia da separação. Você vai observar isso na história da teologia.
A teologia deles, dos fariseus, era uma teologia de separação, de segregação. Irmãos, hoje não é diferente, irmão Rini. Hoje nós temos igrejas que, se você chegar com a roupa que você decidiu, chegar ao trabalho, ou o cabelo, ou um brinco, ou uma calça, você vai se sentir uma ovelha perdida. Se você chegar, talvez, o pecador que chega adentra a igreja, aqui, com um vocabulário, talvez uma tatuagem que fez lá no passado, talvez ele se sinta mal em algumas igrejas. Por quê? É um tipo de teologia da separação, de segregação. Mas Jesus, ele traz nessa parábola um ensinamento da teologia, diga comigo, de missão. Por quê, pastor? Porque os fariseus, eles tinham ali uma crença de que, nós vamos ver isso em muitos momentos lá do Velho Testamento, de que se eles pegassem alguma coisa imunda, aquilo iria contaminá-los. Se eles se envolvessem com alguém, aquela cultura, aquele envolvimento ia gerar uma espécie de pecados. Mas aí, o que eu quero dizer, anote essa primeira frase aí. Irmãos, a luz não teme o quê? A escuridão. A luz, ela dissipa a escuridão. Você entendeu isso? Onde chega a luz, ela vai dissipar a escuridão. Então, aqui nesse ambiente, a luz, ela não vai temer a escuridão, porque quando há luz, há justamente a ausência dessa escuridão. Então, aqui há uma denúncia dessa religião sem compaixão. Você acha que ainda existe, até hoje, nos dias de hoje, religião sem amor, sem compaixão? Você acredita que existe isso? Pois é, amados. A postura dos fariseus é uma representação da religião dos corações duros, mais preocupada em manter a aparência que um coração, em que curar corações, em que levar o amor. Então, Tim Keller, ele tem uma frase que ele diz assim: o legalismo fecha portas que só a graça insiste em abrir. Quem entendeu isso, diga amém. O legalismo, ele fecha a porta, mas a graça, irmãos, ela abre, ela escancara essas portas. Você pode glorificar a Deus por isso? Nós estamos debaixo desse período, o período da graça. A graça nos alcançou. Falamos isso aqui domingo recentemente também. A graça, ela nos alcançou. Então, amados, nós temos aqui, então, a religião, ela diz assim, olha só, religião diz, mude e você será aceito. Sim ou não? Naquela cultura ali, você tinha que se adaptar para você ser aceito. Mas Jesus diz, você é aceito e isso irá te transformar. Isso te transforma. Sim ou não? Quando nós aceitamos Jesus, essa teologia de missão de Jesus vai nos moldando, a sua palavra vai nos transformando. É por isso que você não vai ver o pastor Marcelo aqui criticar, os vocabulários, criticar às vezes a pessoa que conversa de uma maneira ainda e Deus está transformando o vestuário. Claro, nós vamos pregar sobre o pecado, nós vamos ensinar, trazer um ensinamento, mas quem irá transformar essa vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então, amados, diante disso, eu tenho uma pergunta aqui. Essa pergunta Deus colocou no meu coração. Nós estamos perto ou nós estamos mais longe? Quando o mundo olha, quando a tua família olha para você, você está mais perto ou mais longe dos pecadores? Sabe, irmãos, isso veio, estava lendo para essa parábola, ela falou muito ao meu coração, inclusive para mim. A palavra, ela corta para cá, para esse lado, e corta para ir para esse lado. Então, amado, sabe por que eu digo isso? Porque essas acusações contra Jesus precisa ser uma marca da igreja dos dias de hoje. Por que você está dizendo isso? Porque se não ouvimos murmúrios de que estamos próximos demais dos pecadores, talvez estejamos longe demais do Espírito de Jesus, do nosso Mestre. Você entendeu isso? Se as pessoas não estão dizendo, olha, aquela igreja ali, ela está lá,
Nós temos ali igrejas sendo implantadas onde está o pecado. Nós temos lá nos hospitais, né, através da capelania, o pastor Neves, levando o amor de Jesus, levando nas praças aos pecadores. Irmãos, se uma igreja não está fazendo isso, talvez ela esteja a inclinação da teologia da separação. Existe um autor, o Abigail Van, ele diz: a igreja não é um museu de santos, mas um hospital para pecadores. Nós temos que entender isso. As pessoas têm que vir-se a nós. Os pecadores, eles precisam. Você pecador, você aí que me escuta, que muitas das vezes tem um ressentimento: eu não sei, Assembleia de Deus, eu vou precisar chegar com um cabelo diferente, lá nem usa barba. Eu estou provando que usa barba sim, irmãos. Então, nós mesmos como igreja, muitas das vezes, nós criamos barreiras aos pecadores. Existem igrejas, ao invés de levantar pontes, pastor Laci, aos pecadores, acabam por levantar verdadeiras muralhas, muros. Mas olha que interessante, essa parábola, eu coloquei até 2 desenhos aí. A parábola da ovelha perdida é sobre um Deus que não se acomoda com a ausência de nenhum. Essa é a teologia do nosso Deus. Os judeus, eles relativizavam: olha, pode ali, né, o Márcio, Deus me livre, né, está se afastando aos poucos da igreja. Para o judeu, olha, é relativo, ele que trate de voltar, ele que cuide. Existem até ameaças no nosso meio: olha, volta porque Deus vai tirar uma perna, vai tirar um braço, vai tirar teu cabelo, vai... Sim ou não? Pois é, mas nós vamos entender que Deus, ele é amoroso, ele não trata com a multidão. Deus, ele trata de forma individual. Então, ele vai buscar a cada um. Olha, irmãos, como Deus, ele é perfeito. Ele conhece as nossas limitações diárias, ele conhece o nosso individualismo. Então, diante disso, eu quero tratar, já que tem deserto, ovelha, e nós vamos falar também do próximo tópico. Eu quero falar da ovelha perdida. A ovelha perdida é o símbolo de quem se afasta. Lucas vai dizer: o qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la. Então, essa ovelha perdida é o símbolo, talvez, de pessoas que você tenha na sua mente aí, que tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Você conhece alguém, você que me assiste, você conhece alguém que foi se afastando de forma gradativa, né? De forma gradual, foi se afastando, foi sentando cada vez mais longe, foi se ausentando. Mas toda vez que Jesus usa uma analogia, e a ovelha é uma analogia, nós podemos trazer muitas riquezas nessas comparações. Por exemplo, a cultura bíblica, a ovelha é símbolo de dependência e fragilidade. Você sabia que uma ovelha, quando ela se perde, ela não tem a capacidade de voltar sozinha para o rebanho? A ovelha, então, ela é diferente de outros animais. Ela não tem senso de direção, muito parecido conosco, quando nos afastamos do rebanho. É ou não é, irmãos? Olha para uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, veja se essa pessoa não está sem senso de direção. Olha que interessante. Defesa natural. Você olha para uma ovelha, você está vendo chifre aí, você está vendo, a ovelha tem garras. A ovelha, já viu dizer que a ovelha saiu correndo atrás do fulano? Não, ela não tem defesas naturais. Deixa eu te falar uma coisa, essa analogia é perfeita. Nós somos assim, irmãos. Quando nós decidimos ir para o mundo, quando nós decidimos nos afastar da casa do Pai, nós também ficamos vulneráveis. Adolescentes, crianças que estão me escutando, tomem cuidado com isso. Todas as vezes que nós decidimos nos afastar, nós somos essa ovelha vulnerável, essa ovelha indefesa, em meio ao deserto. Ao se afastar do rebanho, ela não está explorando liberdade, mas caminho para a morte. Muitas das vezes,
Pessoas se afastam, falam: olha, eu vou explorar, eu nasci na igreja, eu vivo lá na igreja, meu pai me chama para tocar, tem um maestro, e a pessoa fala: eu vou gozar de uma certa liberdade. Talvez seja um engano de Satanás, porque não é uma liberdade. Isso, na verdade, ela está só transvestida de um caminho, não para a liberdade, mas no final, essa falsa liberdade, ela vai em direção a um caminho, que é o caminho da morte. Isso, tem gente ligada aí. Queridos, a ovelha, essa ovelha perdida, essa parábola, não diz que ela foi expulsa. Essa ovelha, ela se afastou. E nós tivemos aí, a pandemia. Eu perdi irmãos pastores, amigos, que se afastaram dos caminhos do Senhor. Pastor Neves, a mesma coisa. Eu não estou falando de ovelhas, eu estou falando de pastores, eu estou falando de cantores, que durante a pandemia, uma multidão também de ovelhas, elas se afastaram dos caminhos do Senhor. Nós temos traumas. Traumas de quê, pastor? Igrejas que ferem, líderes que ferem, maridos que ferem, esposas que traem, maridos que traem. E isso também, muitas das vezes, as pessoas decidem por conta de traumas, por conta de escândalos. Mas eu confiava tanto no pastor Jimmy Swag, eu confiava tanto no pastor Caio Fábio, e colocava todas a minha confiança, depositava. E aí as pessoas caem junto com esses líderes, com os cantores, porque depositaram sua confiança em homens. Decepção com pessoas, com esposa, casamento, sim ou não? E isso, naturalmente, fez com que as pessoas, elas se afastassem de Deus. Mas olha que interessante, muitos hoje não abandonaram a fé de uma vez. Eles se perderam aos poucos, nos excessos, na rotina, na distração digital, no ativismo religioso. Então, amados, observe, cuidado. Às vezes, esse caminho, ele é silencioso. O caminho que vai esfriando um casamento é um caminho silencioso. Um caminho que vai esfriando a tua fé é um caminho silencioso. É um celular ali, eu coloquei aí o casal, virando de costas. Mas vira uma rotina, isso já passa a ser uma rotina. Ah, irmãos, eu tenho tanta saudade. Ah, pastor, eu tenho tanta saudade. Quando nós sentávamos à mesa, toda a família. Quem é dessa época que sentava todo mundo na mesa de uma vez só? Dificilmente nós temos essa geração, né? A minha geração, 6 irmãos e o meu pai e a minha mãe. 8 pessoas sentadas na mesa. Meu pai, cadeira de presidente. Era essa geração. Hoje nós, né, amor? Tá ali? Hoje, domingo, o dia que está todo mundo lá, que a Duda estuda, o outro estuda no outro horário. Quando nós estamos juntos em casa, cada um tem seu lugarzinho lá na mesa. Mas tudo isso é feito de forma invisível, silenciosa. Cuidado com isso. Outra coisa, Charles Spurgeon, ele diz: a ovelha não se perde por rebeldia explícita, mas por descuido e distração. Uma ovelha lá, literal, está aqui, né, o pastor cuidando aqui de 200, 300 ovelhas, ela de forma intencional, ela vai saindo ali do rebanho, ela vai saindo do aprisco, por descuido, ou muitas das vezes, uma das distrações. E hoje, essa geração tem distração, irmãos? Tem muita distração na nossa geração? Bastante distração. Por isso eu digo, cuidado. Existem as raposas maiores, mas a Bíblia fala, uma das maiores ministrações que eu tenho, acho que eu vou até voltar, mês que vem essa ministração, é sobre as raposinhas. Lá, a Bíblia vai dizer que as raposinhas, elas comem a flor, antes o broto. Nós precisamos ter cuidado. Você já viu a cara de uma raposinha como é? É a coisa mais linda, irmão Márcio. É a coisa mais linda, é uma raposinha, e virou tema de filme, já virou tema de desenho, pelúcia, raposinha de pelúcia. Mas nós precisamos ter cuidado, que justamente as ovelhas desse aprisco, elas vão agindo de forma silenciosa e gradual.
A ovelha perdida ilustra o drama do pecado. Olha que interessante isso. O pecado, ele isola, sim ou não? Você já viu alguém se isolando? Outro dia eu vi na internet lá, uma igreja que foi buscar um rapaz que estava na depressão. Eu já fui buscar pessoas trancadas no quarto, lá na Rua da Paz. Estava em depressão em cima de uma cama. Falei, meu irmão, hoje é domingo, teve uma escola bíblica. Levanta daí, irmão. Lembra, amor? Lembra? Morava no lado da igreja. Eu falei, irmão, levanta daí. Levanta dessa cama. Jesus te ama. Eu quero te ver hoje. Coloca a sua gravata. Irmãos, à noite, aquele homem estava lá com a sua gravata. Ele virou o regente do grupo dos varões do Senhor. Porque, irmãos, olha se isso não é um retrato. É um retrato do pecado. O pecado, ele isola o ser humano. Ele desorienta. O pecado deixa o ser humano desorientado. Sim ou não? Você quer ver uma pessoa que está em pecado? Ele está ali, eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu viajo para cá, eu não sei se eu volto para minha família, eu não sei se volta para amante, se volta para... O pecado deixa a pessoa desorientada. Então, o ser humano desorienta e torna o ser humano vulnerável. Eu já falei. A ovelha perdida é um retrato fiel de quem se afasta da presença de Deus, acreditando ser autônomo, mas ficando exposto ao deserto existencial. Cuidado com isso, porque a perda mais perigosa não é a geográfica, mas é a perda da direção espiritual. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque a gente se perde de forma geográfica. Aqui em Brasília, as tesourinhas, né? A gente se perde muito, vai em Samambaia, é tudo igual. Isso aqui a gente resolve, hoje tem o Waze. Mas, irmãos, essa perda da direção de Deus espiritual deixa-nos num deserto muito vulnerável para tomarmos decisões. Agostinho de Hipona, ele diz: a alma longe de Deus é uma alma perdida, mesmo que cercada da multidão. Sim ou não, igreja? Anote essa frase no seu coração. Fale para alguém, marque alguém. Porque uma alma longe de Deus é uma alma perdida, desorientada, isolada, depressiva. Para que muitas das vezes, por que eu falo isso? Porque adolescente, homem de Deus, mulher de Deus, talvez você esteja passando hoje, você que me assiste, por esse deserto. Você esteja desorientado, isolado, em tristeza. Você esteja passando. A sua alma angustiada. Ai, eu não sei porque eu acordei em burnout, em esgotamento. Eu não sei. Eu sei te dizer. A Bíblia, ela sabe te dizer. Porque você é uma ovelha que de forma intencional saiu debaixo da guarda do bom pastor. Talvez o Senhor esteja te chamando para voltar para essa guarda. Sabe, amados, nós temos além aí da ovelha, o segundo aspecto é o deserto, o lugar, diga comigo, da vulnerabilidade. Diga comigo, está todo mundo aí, irmão? A Bíblia, a gente canta assim, eram sem ovelha, né, pastor? Assim, canta aí, pastor. Presa nu. Aí, pronto, tá bom, sem desafinar, tá bom, não exagera. Aí a gente vai crescendo, falando que ele deixou num aprisco. Mas, irmãos, observe algo aqui. A Bíblia diz que não deixou no deserto as 90 e... Isso, não deixa no deserto. Deixou no aprisco ou no deserto? No deserto. A ovelha fora do aprisco está em risco. Sede, fera, desorientação, cobra, escorpião. Pastor, eu me identifico muito com o deserto, porque na Bíblia, deserto é um lugar espiritual, não é um lugar geográfico. E aí, nós temos esse cenário aqui, ó. Cenário de muitas das vezes deserto são situações extremas, é muito calor. O deserto, à noite é muito frio. Ora, né, não tem água. Ora tem animais peçonhentos, morte, né? Respira a morte do deserto. Sim ou não? Pois é. É justamente no deserto que essa ovelha decidiu se direcionar. Mas olha que interessante, na Bíblia o deserto nunca é apenas, como eu falei, um lugar geográfico.
ele é um símbolo espiritual profundo. É onde faltam recursos. Sim ou não? No deserto falta recurso? Ou você tem recurso em abundância no deserto? Falta recurso, orientação, conforto e proteção. Quando Jesus diz que o pastor deixa as 99 no deserto, ele revela algo essencial, porque a gente nunca lembra das 99 lá. Ele revela algo. Toda a ausência do pastor diga comigo, irmão, vocês estão com pouca fé. Aquelas ovelhas que ficaram lá no deserto, aquelas 99, elas também, a Bíblia só diz que elas ficaram no deserto, porque o pastor não estava presente na vida delas. Que interessante isso. Mas vamos avançar. O deserto como resultado, então, do afastamento. A ovelha, ao se afastar, não encontra um paraíso de liberdade. Ainda que o mundo pregue que a cerveja, a bebida, o mundo, o pecado traz uma felicidade momentânea, não é isso que de fato acontece. Encontra o deserto da solidão e da desorientação. Espiritualmente, o deserto é o lugar para onde o pecado nos conduz, longe da presença, longe da direção e longe do quê? Do abrigo. Nós ficamos então no verdadeiro inferno, longe da presença do Senhor. Irmãos, o que seria se nós não tivéssemos hoje a presença do Senhor, o Espírito Santo aqui agindo em nossas vidas? Nós temos Ele porque quase todo dia alguém liga: pastor, hoje foi o Rafael, não sei se ele está aqui, pastor, a minha tia. Nós temos também o menino que canta aqui, o Álvaro, o Rafael: pastor, eu estou indo no hospital, a minha tia é assim, ela está na UTI, está entubada. Eu falei: vamos orar, meu irmão, nós cremos na restauração. O que seria se nós estivéssemos no deserto, longe de toda essa proteção, de todo esse cuidado de Deus? Antes, porém, esse deserto como resultado do afastamento, nós tínhamos uma parábola aqui, onde um certo jovem, ele se afastou de tudo isso. Ele se afastou de tudo isso e teve uma consequência. Que parábola é essa? Valendo R$1. A parábola do filho pródigo. Toda decisão intencional de se afastar do Senhor, existe, diga comigo, uma consequência terrível. Está aí a ilustração do filho pródigo. A Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos. Ele decidiu se afastar. Todavia, na década de 40, surgiram 2 jovens, lá nos Estados Unidos, um inclusive do Canadá, e esses jovens eram nada mais nada menos do que Billy Graham e Charles Templeton. Esses 2 missionários pregavam nas grandes conferências missionárias, irmãos, escreviam ali grandes livros, pregavam em ginásios, em estádios, ganhavam uma multidão para o Senhor. Mas um dia, de tanto estudar a teologia de uma forma equivocada, o Charles, ele começa a duvidar da fé. E aí, um certo período da sua vida, irmãos, um certo período da sua carreira como pastor, homem que arrebanhou uma multidão para o reino de Deus, ele escreve esse livro, o Farewell, qualquer coisa me ajuda aí, tá, amor? Farewell to God. A tradução é mais ou menos assim: adeus, adeus, tchau, adeus. E ele escreve aí sobre, o que significa aí, amor, que eu te perguntei? Minhas razões para rejeitar a fé cristã. Eu acho que é bem aqui, ó, que está escrito. Minhas razões. Ele escreve esse livro. Olha agora, um grande homem de Deus que tinha se levantado, ele escreve: minhas razões para rejeitar a fé cristã. Esse homem rejeita tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele ensinou, uma geração. Está aí a foto, inclusive, deles nos grandes episódios. Mas sabe o que é interessante? Que aí o tempo passa e lá no final da vida dele, ele vai ser entrevistado ali em rede nacional. E aí, para não perder a oportunidade, a repórter pergunta: e Jesus? O que é que você acha de Jesus? E ele fala assim: eu o amo,
e sinto saudades dele. No final da vida, Charles Templeton, ele se arrepende e ele volta, ele é aquela ovelha que volta aos caminhos do Senhor. Porque, irmãos, uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós entendemos o Evangelho, não adianta a ovelha querer sair do aprisco, a ovelha querer se isolar. O Senhor, o bom pastor, ele foi lá atrás de Charles, falou: olha, você é meu, eu te amo. É por isso, isso não partiu dele, mas partiu do bom pastor, que foi em busca de cada um de vocês. E você que me assiste também, ele está em busca do seu coração como um bom pastor. Amém, queridos? O Paul Walsh, ele diz: o pecado sempre promete pastos verdejantes, mas entrega desertos áridos. Cuidado, porque o pecado sempre vai oferecer esses pastos verdejantes, mas no final sempre tem pastos ali áridos. Paradoxalmente, o deserto também é onde Deus mais se revela. Pastor, o senhor não sabe como isso é uma verdade na minha vida. Irmãos, de forma paradoxal, eu nunca vi crente melhorar como no deserto. Eu nunca vi crente ser mudado como no deserto. Eu sempre digo, não é no shopping, não é na praia, não é numa viagem, não é. Deus, ele vai mudar corações, ele vai mudar entendimento, arrependimento lá no deserto. Então esse é um paradoxo. É onde a voz de Deus é ouvida de forma mais clara. Por quê, pastor? Porque, irmãos, quando nós estamos no deserto, nós resolvemos ali deixar todos os barulhos que estão ao redor. O deserto é um lugar de silêncio, e ali é mais propício a nós escutarmos a voz do nosso Senhor. É no deserto, irmãos, lá o povo de Israel, foi lá no deserto que houve a provisão de dia, houve a provisão à noite, houve a provisão do maná, Deus conservava a roupa. Foi no deserto que, de forma paradoxa, Deus, ele se manifesta em desertos, irmãos. Você entende isso? Quem já passou por um deserto aqui? Eu tenho certeza que Deus, ele te preparou, ele te forjou, e hoje você está com o ministério, você está dessa forma por conta do deserto. Moisés, ele foi moldado no deserto. Israel foi também moldado no deserto. Jesus, ele foi tentado também no deserto. Essa é a beleza da redenção. Olha que interessante isso. O mesmo lugar da dor torna-se cenário da restauração. Quem pode glorificar? Eu lembro, irmãos, o mesmo cenário da dor para Jesus Cristo foi o cenário também da restauração para nossas vidas. O deserto que deveria matar torna-se altar de encontro com o bom pastor. Aleluia. Quantos estão hoje espiritualmente no deserto, vazios, secos, sem direção, sem orientação, vulnerável? A parábola ensina que nem o deserto é capaz de impedir o amor de Cristo. Ele vai ao deserto, ele encontra, ele carrega, ele traz de volta. Amados irmãos, então, para finalizar, o pastor, essa aqui é bem mais rápido, o Deus que não se conforma, o Deus inconformado. Os fariseus estavam ali: olha, esse come. Sabe, amados, às vezes nós temos isso também. Em nome de Jesus precisamos amadurecer como igreja, e às vezes nós temos dificuldade de ir em alguma festa, porque você vai falar: mas lá tem bebida, lá tem pecador. Querido, e se você não for lá, quem vai lá pregar o evangelho? E se você não for naquele grupo lá, quem vai falar de Jesus? Amarildo, naquele grupo lá no Banco do Brasil, que você hoje é executivo lá, já, diretor. Nós precisamos ser esse bom pastor. Sabe por quê? O escândalo dessa parábola para os fariseus não era a ovelha perdida, era um pastor que larga as 99. Existia um certo receio, e não entendiam isso. Não deixa no deserto as 99. É interessante, eu
ficava perguntando, mas por que existe uma comemoração daquela? E as 99? Então, existe uma teologia, eu vou trazer rapidamente aqui, o verso 7, digo-vos que sim, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aí o mais com i, ou seja, uma adição, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Aqui, irmãos, a palavra arrependimento no original, ela é a palavra metanoia, que significa mudança de mentalidade. Porque existe algum justo na terra? Existe alguma ovelha aí justa? Levanta a mão, se tem alguém aí. Não, justo só Cristo. Então a tradução aqui seria, aqueles que se acham justos. Jesus, ele fica muito mais feliz com aquele que entende e se arrepende e entende que precisa de um arrependimento. Quem entendeu isso, diga amém. É isso que a parábola ela está dizendo. Jesus, ele fica muito feliz, irmãos, ele se alegra, ele jubila com as pessoas, ele fala, olha Senhor, eu reconheço, eu sou um miserável, pobre, nu, eu reconheço, eu sou dependente da tua graça. Porque aqueles, irmão Suelen, que levantam a mão e dizem, olha, eu sou um pastor justo, eu sou uma cantora justa, eu sou um presbítero, agora eu sou um pastor, agora eu sou um cantor, agora eu sou um presbítero da casa de Deus. Cuidado, isso aí é sintoma na veia pura de fariseu. Mas sabe o que é interessante? Jesus escandaliza os religiosos justamente porque revela um Deus que vai, que se move, que não espera a volta do pecador. Ele é intencional, ele vai lá e busca o pecador. Os fariseus aceitavam com naturalidade que alguns se perdessem, entre aspas. Afinal, na teologia deles, os pecadores colhiam aquilo que eles plantavam, mas a lógica do reino é outra. Deus não se conforma com nenhuma perda. E você que gosta de emoji, esse emoji lá eu pesquisei, ele é um emoji da indiferença. Sabe a pessoa que é indiferente? Sabe a igreja que é indiferente? Sabe os fariseus que eram indiferentes? Pode ir, um dia ele volta. Às vezes, irmãos, essa ovelha, ela nunca mais vai voltar, porque como eu falei no início, ela não tem capacidade de voltar por si só. Uma ovelha, ela não tem senso de direção. Cuidado, você que de forma intencional tem pensado em flertar com o mundo, você que já conhece o evangelho, você que já conhece a palavra, mas flerta com o mundo, cuidado, porque você pode estar se afastando de forma silenciosa dos caminhos do Senhor. O verbo grego usado aqui em relação a buscar, é buscar com empenho, insistentemente, sem desistir. Querido, levante a sua mão aí e glorifique. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nunca vai desistir de você. Jesus não vai desistir desse casamento. Jesus não vai desistir desse filho que você tem orado. O bom pastor não vai desistir dos seus filhos, dos seus netos, da sua esposa. O bom pastor, ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus. Esse é o pastor que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Se você está servindo um Deus carrasco, se você está servindo um Deus absolutista, cuidado. O meu Deus, o bom pastor, ele é amoroso, ele me leva a águas de descanso, ele refrigera minha alma. Esse é o pastor do Salmo 23. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Por causa da presença do pastor. Ele é um pastor presente. Aleluia. Não há apatia em Deus. Há sim um quê, pastor? Há urgência de Deus. Aleluia. Então, e achando-a, a põe sobre os ombros cheios de júbilo. Isso aqui é um pouco de teologia para nossas vidas. Isso é mais do que o cuidado, irmãos. Ele poderia pegar aqui, ele poderia sair arrastando aquela ovelha, ele poderia fazer de qualquer forma, mas ele coloca nos ombros. Isso é cuidado, é redenção carregada nos ombros, é uma imagem messiânica poderosa. Lá em Isaías 53, o verso 4, vai dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si
as nossas dores, as nossas iniquidades, Ele tomou sobre si, sem exigir explicações, penitências ou merecimento. Venha que você vai fazer assim. Eu não vejo, irmãos, esse pastor quebrando a patinha dessa ovelha. É uma cultura judaica. A ovelha, muitas das vezes que se perde, aquele pastor vai lá, quebra a patinha dela, isso na frente dos turistas lá em Israel, e aquela ovelha agora é carregada no colo, e ali com aquela patinha quebrada ele vai lá, enfaixa a patinha da ovelha e leva para ela aprender a não sair mais do rebanho. Mas eu não vejo aqui nem um chicote, eu não vejo aqui uma correção, eu vejo um tratamento com amor. Aquele bom pastor, ele coloca no ombro. Querido, se você está orando por alguém que se afastou, alguém que está isolado, eu vou te garantir algo: Deus vai soprar no coração desta ovelha, Deus vai soprar no coração desta pessoa o seu amor, e ele vai atrair, porque é a presença do pastor que vai atrair. Ele vai atrás dessa ovelha, lá no coração, na mente, e ele vai trazer de volta de forma amorosa. Você crê nisso? Porque ele fala que o evangelho não é a história de como o homem encontra Deus, mas de como Deus carrega o homem de volta para casa. Você crê nisso? Então anote rapidamente. E achando a põe, e a Bíblia diz que ele rejubilando, ele se alegrando, ele faz uma festa, diferente dos fariseus que murmuravam. O pastor se alegra, ele celebra, o céu vibra com o retorno de um só, aleluia. Sabe, irmãos, essa pessoa que você está orando, um dia vai ter festa no céu. Quem pode glorificar a Deus? O céu vibra, isso nos revela o coração de Deus, um coração profundamente pessoal, intencional, que conhece cada um, sente falta de cada um e se regozija por cada retorno. Philip Yancey, ele diz assim: o amor de Deus é pessoal, intencional, inegociável. Ele não ama em massa, ama com nome. Ele conhece cada fio do seu cabelo, Marcelo. Deus conhece cada fio, teu nome, sobrenome. Deus, ele não ama a multidão, irmãos. Pastor, Deus não ama a multidão, não. Ele é um Deus pessoal. Ele nos conhece de forma individual. E para finalizar, se estamos nos conformando com os que se deram, que se perderam, talvez estejamos mais parecidos com os fariseus do que o bom pastor. A missão da igreja não é confortar, leia direito comigo, diga: confortar os 99, as 99, mas resgatar aqueles que se perderam. O nosso papel aqui, irmãos, não é papel de fariseu, não é conforto, trazer conforto. Tem igrejas que já se perderam, e elas falam assim: vamos fazer aqui a nossa reunião entre os irmãos apenas cadastrados, os santos, os presbíteros, os diáconos. Nós estamos fazendo culto para nós mesmos, mas é diferente. Nós precisamos entender, mais uma vez, que a missão da igreja não é confortar os 99, as 99, mas resgatar aqueles que se perderam. Amém, igreja? Nossa função é essa. Continue orando, continue acreditando, continue confiando no bom pastor. Ele busca, ele salva, ele dá a sua vida, porque o Filho do Homem, fique de pé, igreja, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou repetir, feche seus olhos. Porque Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Deus nunca desistiu de você. Ele ainda atravessa deserto só para te encontrar. Cadê o ministério de louvor para cantar esse louvor? Deus, Ele não desiste da tua esposa, querido. Deus não desistiu do teu filho, da tua filha. Deus não desistiu do teu pai. Deus não desistiu. Deus, Ele é um bom pastor. Aleluia. E Ele não desiste. Ele vai atrás. Ele sabe que existem ovelhas desorientadas. Deus, Ele sabe que existem ovelhas isoladas. O bom pastor, Ele sabe que no deserto, onde se encontra essa pessoa que você está orando, lá existe vulnerabilidade, mas a mão do bom pastor vai lá e vai trazer proteção no deserto de dia, proteção durante a noite. A boa mão, a presença do Senhor estará de dia, de noite, trazendo pasto verdejantes e não um deserto árido. Aleluia. Ele é o bom pastor. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixaste só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Coloque a mão assim no seu coração, bem suave, tá? Pode cantar nesse tom aí, bem suave. Coloque a mão assim no seu coração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer como ovelha do teu pasto, Senhor. Nos ajuda a orarmos, nos ajuda, Senhor, a reconhecer que nós estamos e fomos escolhidos pelo Senhor. Foi o Senhor que nos achou, foi o Senhor que foi ao nosso encontro. Nós não temos mérito, Senhor, porque não quer dizer, o Evangelho Seu não está relacionado o quanto nós te buscamos, o quanto nós vamos atrás de Deus, mas o quanto o bom pastor, Ele foi atrás de cada um de nós, e nos resgatou, e nos amou primeiro, Senhor. Obrigado, porque nós somos ovelha do teu pasto. Obrigado, Senhor. Nós queremos te apresentar, Senhor, todos aqueles que precisam, Senhor, do bom pastor. Eu sei que o bom pastor, Ele vai em busca, Senhor, da ovelha. O Senhor não é um Deus, Senhor, da multidão. O Senhor é um Deus pessoal, individual. Tu conheces cada pessoa que precisa, cada ovelha que saiu, foi se afastando, Senhor, dos teus caminhos, e nós queremos ver aqui, junto conosco, glorificando e exaltando o teu santo nome. Nós cremos nessa palavra, em nome de Jesus. A igreja diz amém, amém, queridos, que Deus te abençoe. Passe esse link para alguém, compartilhe essa palavra com alguém, está lá no nosso YouTube. Quero dizer que nós temos aqui, eu acho que hoje nós temos cantina. Começou a melhorar. Hoje temos hot dog. Pronto, isso. Temos um pastelzinho, mas semana que vem já vai encerrar a era do pastel, em nome de Jesus. Já vai ser a era do caldo, do hot dog, de outras coisas. Então, passe aqui e abençoe os irmãos que estão desde cedo preparando aí o hot dog, o pastel. Senão, o pastor Ferreira não vai mais comer o pastel, né, pastor Ferreira? Estou no pé dele. Isso. Vamos orar então? Queridos, no domingo, traga sua mamãe pela manhã, vai ter um café especial. À noite, a missionária Cris Lohane vai trazer uma palavra. Vamos ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o testemunho, as coisas que ela irá ministrar, fala muito ao meu coração a palavra da missionária Cris. Então vamos trazer alguém, vamos também, ovelha, gerar ovelha, vamos trazer para ouvir a voz do Senhor. Amanhã nós teremos o Momento Mulher no Provador de Deus,
As mulheres estarão aqui comendo milho, pamonha e bolinho de milho. Em nome de Jesus, vai chegar um pedacinho lá em casa, porque sempre chega. E 8 horas amanhã estará aqui. Venha, traga uma irmã. Geralmente essa rede de mulheres é uma benção. Amanhã vai estar cheio aqui. Então, que Deus abençoe esse projeto de amanhã. Amém? Estenda assim as suas mãos. Quem foi abençoado hoje, diga obrigado, Jesus. Eu, desde quando eu acordei, fui abençoado, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovaram, aleluia, na minha vida hoje pela manhã. Então levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje e sempre. Concordando, essa igreja diz: que Deus te abençoe em nome de Jesus.